Olá, boa noite. Começando mais um programa Papo Sério. Hoje recebendo a dermatologista Ana Paula Vitti. Ela que também é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Boa Sim. Noite, seja bem-vinda ao Papo Sério. Boa noite, Elismar. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Vamos falar hoje sobre câncer de pele, né? Um problema que afeta grande parte da população mundial, não apenas brasileira. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que surge esse problema do câncer da pele, doutora. Realmente o ponto clave do câncer de pele é o excesso de exposição solar. Então, para nós, é um assunto muito importante no estado de Roraima, já que nós temos um estado com maior incidência de raios ultravioleta A e B de todo o país e um dos lugares mais ensolarados do planeta. A gente fica no caminho do sol, né? O sol passa nós estamos aqui na por linha cima. do Equador, né? Então a gente está realmente próximo e essa consciência é muito importante, já que Roraima cresce dia a dia. Nós não temos só a nossa população, digamos, autóctone daqui, o aborígene, né? Que é o indígena. A gente tem muita gente que vem do sul, do sudeste, de outros países, sei lá. Então, realmente, essa pele é um fototipo claro. E nós temos 4 tipos de fototipo. 1, 2, 3 e 4. E aqui já temos muita gente branquinha e até mesmo as pessoas de fototipo alto, 4, os indígenas, estão expostos a cada dia mais ter mais câncer de pele. Quanto mais branca a pele, mais suscetível ao câncer de pele? Mais suscetível, porque a exposição solar sobre uma pele que tem pouca melanina, melanina é aquele pigmento que dá cor à pele. Então, se você tem pouco, você não tem tanta proteção natural da pele. Jamais a pele do indígena, do afro, do mais moreno, como você, tem mais proteção, mas não te impede em desenvolver um melanoma, que é o câncer temível para nós, para todos nós, né? Doutora, eu já ouvi algumas reportagens falando que o fato da pessoa estar usando a roupa não quer dizer que não precisa não precisa usar a proteção, né? Até então, a gente não tinha roupa com proteção solar. A roupa não protege, não é isso? A roupa normalmente protege. Se você, por exemplo, é uma pessoa do lavrador, que é agricultor, que trabalha no sol, ou as pessoas que estão na rua fazendo o seu trabalho, se você observar e levantar a sua roupa, você vai ver que a sua barriga é branquinha, o bumbum é branquinho, mas os braços, o peito, o rosto é todo moreno, injuriadinho e está fotodanificado, que a gente chama assim. Então, a roupa é um fator de proteção solar, mas não é suficiente. E a gente nunca usa roupa no rosto, né? A gente quase nunca com esse calor a gente sai de manga comprida. Então, a importância de usar o filtro de proteção solar. Quais são os sintomas? Como é que a pessoa pode desconfiar que está com algum problema que possa chegar a ser câncer? Bom, existem 2 tipos de câncer de pele malignos, que nós estamos falando de câncer de pele que é maligno, certo? Tem os cânceres de pele que não são escuros, que não tenham pigmentação, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular. Geralmente é aquela feridinha que coça e que sangra e que a pessoa fala que vai, olha, eu tenho uma feridinha aqui no nariz, ela seca e depois volta, seca e volta. Isso pode ser um câncer de pele. E a gente diagnostica isso facilmente com um exame de dermatoscopia e uma biópsia. E aí a gente faz a extração. E o outro tipo de câncer de pele, e esse tipo de câncer de pele, que é da feridinha, é o mais comum nos brasileiros. Graças a Deus nós não temos o mais temível, que é o melanoma, né? O melanoma não é o mais comum no Brasil, mas o melanoma é o câncer de pele que vem dos sinais e pode matar.
Esses sinais que a senhora está falando aí, eu inclusive tenho vários pelo corpo. As pessoas que têm esses sinaizinhos, alguns pretos, outros um pouco roxo e tal, precisam se preocupar, precisam procurar o dermatologista para saber se realmente há algum perigo ali ou está tranquilo? Geralmente, o câncer de pele vem dos sinais. E ele também pode surgir do nada. Se você tem uma história de câncer de pele na família, ou cânceres na família, ou vem de uma família geneticamente predisposta, e com essa exposição e essa incidência solar que nós sofremos no estado de Roraima, é provável que você possa desenvolver. Então, uma visita anual a um dermatologista, ou pelo menos uma vez na vida, para dar uma olhada nos seus sinais e fazer um diagnóstico. E ele vai te falar, olha, esses aqui não precisa se preocupar, esse aqui vamos ficar de olho, se começar a dar problema a gente tira. Então, existe alguns que não dá problema, que são os beijinhos, que são esses vermelhinhos que você fala, que são o nevus rubi, que são os verrugosos, os acrocordons, tem vários tipos. Mas tem um sinal que com a incidência solar pode virar um câncer de pele e o carcinoma sai do nada. É uma feridinha, como se fosse uma picada de inseto, que vai ficando que nem um vulcãozinho, ele vai abrindo e tem os bordes elevados. Esse daí é um carcinoma. Doutora, como é que está a incidência do câncer de pele no mundo? Bom, E trazendo um pouco para Roraima também. Vamos começar do lugar que mais tem mídia, que mais se fala, nos Estados Unidos. São 2 milhões de casos novos ao ano. E no Brasil, isso é uma cifra importantíssima, né? E no Brasil nós temos 175 mil casos novos ao ano. Nossa. É o 4º câncer que mais acomete a população brasileira, tá? E os carcinomas, basocelulares e espinocelulares. Então, realmente é uma preocupação e uma temática que nós da área da saúde, e principalmente nós especialistas, não podemos virar as costas para este problema. Bom, para falar sobre Roraima, a gente fala no próximo bloco. O nosso primeiro bloco já encerrou, né? O assunto está tão interessante que está passando rápido. A gente volta em 1 minuto, não saia daí. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com a dermatologista, a doutora Ana Paula Vitti. Doutora, a gente falava sobre o câncer no mundo. A maior incidência é nos países tropicais, como os Estados Unidos, como a senhora falou, agora no Brasil também? Sim, a Austrália também bate um recorde em melanoma. Tanto é que existe todo um esquema de proteção às crianças, que nós também temos aqui um problema grave. As crianças aqui, por exemplo, o horário de jogo de futebol. Ninguém liga, vai às 11 horas, meio-dia, 1, 2, 3, e não deveria. A gente deveria proteger as nossas crianças e esses jogos devem ser antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, que isso é super importante. E na Austrália, uma dos maiores índices de incidência de melanoma no mundo está lá. Então, por exemplo, nas escolas, eles são obrigados a ir de chapéu, tem uma hora de passar proteção solar em todo mundo. Então, faz a coisa ser mais divertida. Porque esse solzinho que a gente leva as crianças no parquinho, no futebol, na hora do recreio, é o que vai repercutir na idade adulta. Se sabe que a quantidade de sol que você toma na infância até os 12 anos, até máximo 18, é o que vai definir realmente se você vai ter um câncer de pele no futuro. Nossa Senhora. A senhora falou Estados Unidos, falou Austrália, diferente do Brasil, da maior parte do Brasil, são países frios, né? Ou seja, quando o inverno chega ali, neva inclusive, isso não significa que em ser um país frio vai ter menos incidência de câncer de pele, então, nesse caso? Não. Nos Estados Unidos a problemática é grande porque a população é muito grande, né? E a gente tem realmente
uma alimentação a desejar nos Estados Unidos. Agora que está existindo uma consciência de se comer bem. Então, comer bem não é comer muito, né? Não é comer muito. Comer com qualidade. É comer menos comidas tóxicas e cancerígenas, que a carne tem seu problema, né? E todos esses conservantes e tudo isso. Então, os Estados Unidos bate recorde em apresentar câncer na população, não só de pele. O que as pessoas precisam, além aqui em Roraima, por exemplo, as crianças, especialmente nessa época do verão agora, a gente vê muita criança na rua brincando de pipa, né? Horário de meio-dia, 1h da tarde, 2 horas, que o sol é bastante mais quente. E os pais precisam tomar cuidado com isso, né, doutora? A gente faz um alerta e um apelo aos pais que tomem cuidado com suas crianças quando levam para o banho, para o rio, para as praias, que vai deixar eles saírem a jogar seu futebol. E tem que ter protetor solar em casa, já existem camisetinhas com proteção solar, isso é uma novidade, já existem roupas, Elismar, que tem proteção solar no próprio tecido, sabe? Então, isso a gente vai ir conversando com eles, né? Porque as crianças entendem. Se a gente vai explicando para eles tudo, eles vão crescendo com uma consciência de fotoeducação, que é o que a gente quer aqui no estado. Como é que está a incidência do câncer de pele aqui no estado de Roraima? Bom, aqui a incidência é alta. Nós temos a parte de epidemiologia que estamos trabalhando agora e vamos fazer um censo bem sério e é grande. A gente não tem um número exato para dar para você, porque essa é a nossa primeira campanha do câncer de pele. Aliás, a Sociedade Brasileira de Dermatologia já nos inseriu oficialmente, apesar do nosso estado não ter uma delegacia da SBD, porque a gente não tem quórum. A gente não tem dermatologistas suficiente para realizá-la, como, por exemplo, o estado do Amazonas. São quantos? Aqui a gente acho que a gente deve ter uns 15 dermatologistas, um pouquinho mais, por aí. A gente, na nossa campanha, que foi realizada agora no Hospital Coronel Mota, estiveram presentes 12 dermatologistas e fizemos um rastreamento de 400 pessoas. Foi um número super de sucesso. A Sociedade Brasileira de Dermatologia ficou muito satisfeita, nos colocou lá no site, primeira campanha e tal. Então, a gente ficou bem contente com o resultado mesmo. E é a nossa primeira campanha. Bom, falando em relação a essa campanha, ali foi feita uma triagem. Como é que aconteceu esse trabalho de vocês aí? Foi isso sábado passado, né? Foi. A gente se reuniu e pedimos a colaboração no Hospital Coronel Mota, onde existe a maior parte dos especialistas da cidade. Alguns eram do próprio hospital, outros eram de fora. Fizemos um chamado a todos e vieram como voluntários. Foram mais de 30 mil dermatologistas voluntários em todo o país. Nós tivemos aqui o nosso número de 12 ou 13, né? E foi excelente a quantidade que nós conseguimos atender. Fizemos um chamado à população pela imprensa, pela mídia, pelas redes sociais, que isso foi rápido, você sabe, e isso nos trouxe um resultado excelente. Ou seja, é a primeira vez, a população ainda não tem um conhecimento, quer dizer, o ano que vem ela já vai estar esperando esse dia, então vai ser muito maior o número. E vieram, significa que a necessidade é grande e é importante. Dessas cerca de 400 pessoas atendidas ali no sábado, no Coronel Mota, já dá para saber mais ou menos a incidência de suspeitas de câncer, que só vai saber com certeza depois da biópsia, né? Isso ou dá para identificar já numa primeira consulta? Nessa nossa primeira campanha, nós não realizamos cirurgias. Nós fizemos só a triagem, como você falou, que foi muito rápido e nos deixaram participar da campanha nacional, que se chama campanha nacional. Eu creio que pelo menos uns 10% dos casos vistos vão para biópsia. Então a gente vai referir para os ambulatórios. No próximo ano, nós vamos realizar cirurgia no mesmo momento da campanha. Nós vamos ter um pessoal de especialistas
fazendo a triagem e o outro já vai fazendo a biópsia e operando, com grande grau de solução, né? Solubilidade. Né? A gente vai resolver a questão, se Deus quiser. Muito bem, nós vamos para um próximo intervalo, né? A gente volta em seguida para falar sobre o dia 27 de novembro, que é a ação, o Dia C de combate ao câncer, né? Falar um pouco mais sobre esse trabalho realizado aqui no estado de Roraima. A gente vai para o breve intervalo e volta em seguida. Até lá. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje conversando com a dermatologista doutora Ana Paula Witt. Doutora, a senhora está com um folderzinho aí na mão para informar sobre o site, né, que as pessoas precisam entrar para saber os detalhes ali de como se prevenir e tal. Fale um pouco desse trabalho. Bom, esse aqui é o que estava na minha bolsa, está um pouco amassadinho, peço desculpa. Aqui está, ó, controle o sol, tá? Então vocês entram no site pela Google, né? E vocês vão ver. E aí tá todas as perguntas e respostas que vocês desejam ouvir. E também nós temos aqui todo um esquema da regrinha do ABCD, que é a assimetria da lesão, do seu sinal, os bordes se são irregulares, a cor se é mais escurinha no centro ou no meinho, a dimensão, se é um sinal que está crescendo, e a evolução do caso, né? Se quer dizer, vai crescendo muito rapidamente. Então, você deve necessariamente buscar um dermatologista. E aqui existem algumas perguntas, se na sua família já alguém padeceu de câncer de pele, se você já teve mais de 6 queimaduras de sol na vida, quando a criança leva aquelas insolação brava que forma bolha, né? Se você tem muitas sardinhas, você também tem mais tendência a ter câncer de pele. Se você tem mais de 50 sinais em todo o seu corpo, se você é muito clarinho, se você não consegue se bronzear, você vai para o sol, só fica vermelho, mas nunca fica moreno. Quer dizer que você não tem melanina, que é a proteção solar natural. Se você tem alguma feridinha que não consegue fechar, nunca cicatrizar. Então, e se você tem mais de 65 anos, geralmente as pessoas idosas que já está com a sua parte celular envelhecida, tem muita mais tendência a ter câncer de pele. Então, é uma população que deve buscar ambulatório médico. Bom, dia 27 de novembro agora foi o dia C de combate ao câncer, né? Houve essa ação em todo o Brasil, o Roraima participou no último sábado aí, mais de 400 pessoas atendidas no Coronel Mota. Fora esses movimentos, doutora, e campanhas, onde é que as pessoas devem procurar por algum diagnóstico ou tratamento do câncer de pele aqui no estado? Bom, eu sei que no Hospital Coronel Mota existem vários profissionais de saúde que cuidam da pele, também tem no Hospital da Criança, tem no HGR eu acho que não tem nenhum dermatologista, algum posto de saúde deve ter um médico que faça triagem, mas o correto é ser visto com um dermatologista porque tem o dermatoscópio. E o dermatoscópio é uma lupa que a gente vê bem dentro do sinal e dá umas notas. E aí a gente vê se esse sinal vai para biópsia ou não, ou já vai para a cirurgia de uma vez. Então, não somos muitos, mas estamos crescendo cada dia mais, porque aqui na nossa federal existem médicos que estão se formando e desejam fazer a nossa especialidade e cada dia chega mais gente no estado. Então, logo mais vamos ter um número de dermatologistas bastante importante para atender a população de Roraima. O câncer de pele tem cura, doutora? Tem cura se você tem o câncer não melanoma, que seria o carcinoma basocelular e o espinocelular. A gente retira com meio centímetro a 1 centímetro de margem, que é pouquinho, e acabou o assunto. A gente já não se fala mais nisso, só se vai revisando o paciente. Existem algumas técnicas, por exemplo, a fotodinâmica,
que é uma coisa mais específica, mas é um creme que a gente usa de um ácido, coloca um laser e ele vai matando essas celulinhas sem vergonhas que já estão virando na superfície da pele. O melanoma é o perigoso. Se a gente conseguir pegar o melanoma in situ, né? Que é o chama lêntigo, que ele está apenas começando, a gente tira, mas tira um pedacinho meio grande da pele, com pelo menos uns 2, 3 centímetros de margem. E faz o esvaziamento ganglionar, a pessoa está salva. Mas se a gente consegue pegar um estágio mais, ele é muito rápido, porque ele é a melanina e ele cai na circulação sanguínea e ele vai embora para todo o corpo. Bom, dados do Laboratório de Anatomia Patológica do Estado, o LAPER, informam que em 2014 foram diagnosticados 171 casos de câncer de pele, frente a 187 casos em 2015, um crescimento de 9% no número de casos. O que a senhora atribui a esse crescimento? Provavelmente é o que acontece em todo o resto do mundo. A nossa capa de ozônio está cheia de buracos e nós temos... E está aumentando cada vez mais. Está aumentando cada vez mais devido à contaminação do planeta, ao nosso desequilíbrio, né? E o ultravioleta entra com muito mais agressividade. Nós temos uma capa de ozônio que protege o nosso planeta e ele está sendo danificado devido à irregularidade na parte industrial e tudo isso que a gente já sabe, a essa inversão térmica que nós estamos tendo, e isso é que está ocasionando o maior número de câncer de pele em todo o mundo, não só em Roraima. Tudo culpa do homem, né? Ou seja, o homem destrói a natureza, cria máquinas que vão poluir o meio ambiente, acaba... A gasolina, né? A fumaça dos carros, a gente tem que ter um futuro com carros que não poluem o nosso planeta. Já se tem vários trabalhos, inclusive existem trabalhos de que as baleias em alto oceano não conseguem mais se comunicar como antes, devido ao ruído do planeta. Nós temos vários tipos de poluição. A poluição de dano solar é grande, mas também temos a sonora, a química, etc, etc. Doutora, a falta do sol não significa que ele não esteja atingindo a pessoa. Deixa eu lhe explicar. Eu fui com a minha esposa há uns 2 anos ali para o Terra do Chão, ali em Santarém, no Pará, e aí a gente estava na praia e o sol não estava quente, estava nublado, né? E aí ela ficou com essa parte do corpo assim um pouco para fora da barraca, mas tranquilo ali, no momento não sentiu nada, a gente continuou, depois o sol apareceu e a gente foi embora. Depois, a gente foi observar que houve uma queimadura na costela que durou quase 1 ano para poder sair aquele... Então, só para finalizar o programa, é importante dizer isso, que a falta do sol, por estar nublado, naquele momento ali, não quer dizer que ele não esteja atingindo. Se queimar, né? Exatamente. É uma colocação muito inteligente, parabéns. Realmente, quando a gente está nublado, inclusive quando as pessoas vão para montanhas, que deve ser frio e tal, mas que tem sol, a gente vê que tem sol, está queimando muito, porque quanto mais alto, mais queima, tá? Isso é uma coisa muito importante. Em áreas altas se queima muito mais. Ou seja, proteção sempre. Sempre. E quando está nublado, os raios ultravioletas também passam pelas nuvens. E dá essa queimadura como você teve. Provavelmente lá na praia lá onde você esteve, nesse banho, pode também ficar muito atento agora que a gente está comemorando, é importante falar, o dezembro laranja, que agora todos os meses são coloridos, né? Graças a Deus. Então, dezembro é destinado ao câncer de pele. Inclusive, há alguns que estão pensando em mudar o nome para verão laranja, porque não é só dezembro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, que todo mundo vai para a praia, sim, né? Então, vocês que usam limão para pôr no peixinho, tudo isso, daí não lava direito a mão e passa pelo corpo, e esses raios ultravioleta, esse calor, dá bolhas e mancha vermelha. Então, isso se chama fitofotodermatite. Então, tem que lavar a mão direitinho, voltar a passar o protetor solar a cada hora. Quem tem herpes
labial, que é aquelas bolinhas, também acostuma sair com muito mais frequência na época da praia, então tem que tomar o seu remedinho anti-herpes, passar pomadinha e evitar o sol. Queria agradecer a sua presença aqui, muito simpática, Obrigada, gostei de conhecê-la. Igualmente. E convidar que a senhora retorne em uma outra oportunidade para a gente continuar falando sobre esse assunto tão importante, né? Às vezes o tempo passa depressa e a gente não consegue falar tudo, né? Claro, estou às ordens. Muito obrigada pelo convite e a gente está muito contente, a nossa classe de dermatologia, que a gente conseguiu fazer essa campanha e instalamos essa campanha para todo o estado. Muito bem. Nós conversamos hoje com a doutora Ana Paula Witt, ela que é dermatologista, e nós queremos agradecer a sua audiência e convidar para que nos assista no próximo programa. Até lá e boa noite.